E o Corinthians pagou os salários em carteira que estavam atrasados referentes ao mês de maio, mas no vídeo de hoje do canal do Nicola te conto que ainda existem pendências com o elenco e explica também sobre uma situação caótica envolvendo o Corinthians. Tudo sobre a Copa do Mundo, bastidores, finanças, mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre Brasil versus Japão. O adversário da seleção brasileira foi definido na noite dessa quinta-feira. O Japão empatou em 1-1 com a Suécia, terminou em segundo lugar do seu grupo e será o rival do Brasil. Jogo marcado para as 2 da tarde da próxima segunda-feira na cidade de Houston. E dá para dizer que o Japão é um freguês habitual da seleção brasileira. São 14 jogos, 11 vitórias do Brasil, 2 empates e 1 derrota. 37 gols para o Brasil, 8 gols para o Japão. É bem verdade que o último jogo representou a única derrota da seleção brasileira, amistoso disputado em Tóquio em outubro do ano passado e vitória por 3-2 dos japoneses. O Brasil, que já havia iniciado a partida com um time reserva, chegou a abrir 2-0, colocou ainda mais reservas em campo e com um time completamente mexido, tomou a virada por 3-2. Para mim, o Brasil é favorito. Por mais que muita gente diga que o Japão tem jogado muita bola, tem uma ótima seleção, até gosto. Time muito coletivo, de bons talentos, mas na base da individualidade, vejo o Brasil bem favorito. O Japão chega para o confronto com o Brasil depois de empates contra a Suécia e Holanda e a vitória contra a Tunísia por 4-0. Meu palpite? Brasil 2, Japão 0 ou Japão 1, ainda estou na dúvida em relação a isso. Se o Brasil passar pelo Japão, deve enfrentar o vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Noruega, levando em consideração que a Noruega termina em segundo no seu grupo. Para falar sobre o Corinthians, que conseguiu pagar os salários em carteira do mês passado. O Timão tinha que quitar os salários do mês de maio no 5º dia útil do mês de junho, mas diante da falta de receitas, o presidente Osmar Stabile só conseguiu fazer o pagamento dessa pendência com atletas e membros da comissão técnica nas últimas horas. Você pensa que agora está tudo resolvido, está enganado. O Timão ainda tem a pendência com direitos de imagem, que equivalem a 40% a 50%, depende muito do caso do jogador, mas equivale a quase metade dos vencimentos dos atletas. Os direitos de imagem venceram no dia 20 e o que o Osmar Stabile tem explicado para os jogadores que já voltaram do período de férias é que o Timão tem sido obrigado a fazer uma série de pagamentos à FIFA por conta de dívidas deixadas por outros presidentes. Foram 40 milhões de reais no início do ano com o Santos Laguna pelo Félix Torres, mais 40 milhões de reais com um atleta que passou pelo Timão e acabou saindo do clube por conta de problemas ligados a Duírio Monteiro Alves e também a Augusto Melo. Mais recentemente, quase 40 milhões de reais ao Tadieres por Rodrigo Garro. E diante de todo esse cenário de dívidas astronômicas, o departamento de futebol do Timão acabou sendo preterido. Segundo mês seguido de atrasos nos pagamentos do salário em carteira, algo absolutamente incomum mesmo na história recente do Corinthians de tantas dificuldades financeiras. Corinthians que também sofre com transfer bans e vai tentando colocar a casa em ordem com a obrigação de vender pelo menos 25 milhões de euros na janela da metade do ano e precisando também reduzir em cerca de 5 milhões de reais por mês sua folha salarial. Será que é possível? Já usa o espaço para comentário e registre a sua opinião. O Corinthians vive situação financeira caótica. Aí você deve estar falando, qual a novidade, Nicola? É que essa crise de falta de dinheiro tem atingido categorias de base e o futebol feminino, que são os primos pobres do departamento de futebol profissional. O Corinthians atrasou a ajuda de custo de atletas da base e também os direitos de imagem do futebol feminino. A situação é tão grave e séria que tem atletas da base que não estão conseguindo ir aos treinos por conta da falta dessa ajuda de custo. Imagine, atletas muito pobres de comunidades que vivem dificuldade financeira extrema, que sem essa ajuda de custo não conseguem nem se transportar até o centro de treinamento da base corintiana. O Corinthians promete solucionar o pagamento dessa ajuda de custo para os atletas da base ainda nesta sexta-feira. Já os direitos de imagem das atletas do time feminino seguirá pendente, não há dinheiro para essa quitação. Contei para vocês que na quinta-feira o Corinthians enfim conseguiu pagar os salários em carteira do time profissional masculino do mês passado, mas os direitos de imagem também seguem pendentes. O Corinthians alega que não tem dinheiro para fazer pagamentos básicos
a seus atletas do profissional e da base por conta de uma série de dívidas deixadas por antigas administrações e relacionadas a ações na FIFA. Foi assim que o Corinthians gastou 40 milhões de reais com o Santos Laguna pelo Félix Torres, foi assim que o Corinthians gastou mais 40 milhões de reais com Matias Rojas, recentemente quase 40 milhões de reais ao Tajeres por Rodrigo Garro. Todas essas pendências transformaram o caixa do Corinthians num grande vazio. O que você pensa do tema? Use espaço para comentário e opine. Não esquece de deixar like também, beleza? Nicola, e os jogadores do Corinthians não vão ser vendidos como Yuri e Hugo? Vamos lá. O Yuri tem só 50% dos direitos econômicos presos ao Corinthians. Isso significa que, para que um negócio saia, o Corinthians vai precisar de uma oferta de 40 milhões de euros, porque o Timão pede 20 milhões de euros pela sua parte. Eu não acredito que ninguém apareça com 40 milhões de euros pelo Yuri Alberto. Sobre o Hugo, o presidente do Corinthians acenou com a possibilidade de venda dele em caso de propostas na casa dos 13 milhões de euros. Deixa eu mandar uma mensagem para o empresário dele. Boa noite. Tudo em ordem, meu amigo? Passando para saber as novidades sobre Lautaro e Hugo. O Lautaro também é da OTB, tá? O Lautaro é jogador do Cruzeiro, tá emprestado ao Santos e interessa ao Racing, tá? O Racing já demonstrou a intenção de levar o jogador e o Santos não vai criar nenhum obstáculo. Luiz Felipe, zagueiro do Raio Valecano, que interessa ao Corinthians. Hoje acertou o retorno ao Betis. O Anderson, muita gente especulou que o Luiz Felipe poderia pintar no Corinthians. Eu mandei mensagem pro Marcelo Paz a pedido de vocês e o Marcelo Paz assegurou que nunca se discutiu o nome dele dentro do timão, tá bom? Nicola, tem novidade sobre o Corinthians? Gabriel Vargas. Corinthians pagou nas últimas horas o salário em carteira referente ao mês de maio. Essa dívida havia vencido no quinto dia útil desse mês, por conta de todos os problemas financeiros. O Corinthians não conseguiu fazer a quitação antes de hoje. Agora falta o pagamento dos direitos de imagem, que equivalem a cerca de 40%, 50% dos vencimentos. Cada jogador tem um vencimento diferente, tá? Enorme crise financeira e isso só reforça a tese de que o Corinthians não deve trazer atletas. Ontem o Samir Carvalho chegou a falar na possibilidade da contratação de Moscardo, Gabriel Moscardo, jogador formado na base do Corinthians e negociado como PSG. Ele teve na última temporada emprestado ao Braga, foi bem no Braga e vai ser observado pelo Luiz Henrique nessa pré-temporada. O PSG vai se apresentar em meio à Copa do Mundo, o Moscardo vai ganhar algum tempo para mostrar do que é capaz. E aí o Luiz Henrique vai decidir se ele fica ou se vai ser emprestado novamente. Hoje os planos do PSG e do Moscardo são de permanência no futebol europeu, tá bom? E o Corinthians é o time da Série A do Brasileiro entre os grandes, com mais atletas em fim de contrato. São 11 até o fim dessa temporada. O caso mais grave, você sabe, Memphis Depay. O vínculo do holandês com o Timão se encerra no fim de julho. Há outros 10 atletas cujos contratos se encerram em 31 de dezembro. Bora aos nomes? Caio César, Matheus Pereira, Alan, Lingard, Carrilho, André Ramalho, Vitinho, Hugo, Labiade e Angeleri. Destacar que Caio César, Matheus Pereira e Alan estão emprestados ao Corinthians. Haveria necessidade de uma negociação para reempréstimo ou compra em definitivo. André Ramalho está fora dos planos e se houver proposta por agora, o Corinthians adoraria negociá-lo, o zagueiro que foi contratado do futebol holandês e que ganha na casa dos 700 mil mensais. Já Lingard e Labiade, estrangeiros contratados a partir de indicações de Memphis Depay, podem ter seus contratos prorrogados de forma automática caso consigam bater metas relacionadas a jogos. Dá para dizer que Angeleri e Vitinho e Hugo vão ter suas negociações debatidas mais ao fim do contrato, dependendo da performance deles. O Carrilho perdeu produtividade, deixou de ser tão competitivo como em outros tempos e, na visão do Corinthians hoje, não vale a mesma quantia que recebia assim que assinou o contrato. Só vai haver uma renovação se ele terminar a temporada em alta e se aceitar uma redução salarial. Desses jogadores todos que eu citei, qual você acha que o Corinthians não pode abrir mão? Use o espaço para comentário e registre isso o que você pensa. Só não esqueça de deixar like, de se inscrever no canal.
Fala, turma, beleza? Chegamos aqui com aquele giro de notícias atualizadas, exclusivos, importantes do maior clube do Brasil. Claro, né? A gente está falando realmente do Corinthians, então desde já peço sua colaboração, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, ative também o sino das notificações para você receber as principais informações do mercado da bola do maior clube brasileiro. Claro que a gente está falando do Coringão. Um grande abraço para você. Até o próximo vídeo.